Tudo bem? Hoje foi em inglês a abertura do vídeo. Que chique. Como vocês estão? Hoje eu decidi mudar a programação do canal para falar sobre um assunto que está super em alta nessa semana, que é a política americana, as eleições presidenciais de 2020 aqui nos Estados Unidos. Antes de tudo, antes de começar esse vídeo, olha bem pra mim. Olha bem, eu vou deixar uma coisa muito clara aqui, Não estou aqui para falar sobre política, tá? Eu não estou aqui para falar sobre candidato A ou candidato B. Não estou aqui para julgar o seu posicionamento político. Eu não estou aqui para te contar qual é o meu posicionamento político, porque não é da conta de ninguém. E não estou aqui para arrumar briga. Estou aqui para clarear suas ideias a respeito do processo eleitoral americano. Respirem fundo e embarquem nessa jornada comigo. Bora! Vamos lá, gente. Política aqui é muito difícil de se entender. Vocês estão me entendendo? É muito difícil. Mas eu vou tentar dar uma facilitada, clarear um pouquinho a mente de vocês a respeito deste assunto. Antes de tudo, eu preciso falar que o que eu vou falar aqui é um conhecimento adquirido meu ao passar dos anos. Eu já estive aqui nos Estados Unidos por 2 eleições presidenciais, e aí tem as eleições a cada 2 anos, a cada 6 anos, enfim. Enfim, essa é a minha segunda eleição presidencial e tô aí a cada vez captando maiores informações a respeito do sistema eleitoral americano, tá? Espero ajudar vocês, eu vou tentar ser bem clara, bem sucinta, para vocês entenderem as principais diferenças. Eu vou nomear para vocês algumas das principais entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, a forma eleitoral de cada governo. Uma coisa que o Brasil e os Estados Unidos eles têm em comum é que ambos os países eles têm a conduta presidencialista de governo, ou seja, eles têm o presidente, eles não têm nenhuma monarquia, nada do tipo, eles têm um presidente que comanda o país política e economicamente, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos. As diferenças entre esses países são inúmeras. No Brasil, você pode votar a partir dos seus 16 anos, não obrigatoriamente, mas a partir dos 18 você precisa votar. Nos Estados Unidos, o voto ele só é permitido para cidadãos americanos a partir dos 18 anos, ou seja, você não pode votar se você for mais novo de 18 anos. No Brasil, o voto é obrigatório e se não for cumprido, você sofre punições. Nos Estados Unidos, o voto ele é opcional, então você decide quando votar e se votar. Independente de eleição, enfim, você pode votar em uma eleição e não votar na outra. Isso é opcional seu. Outra diferença, nos Estados Unidos, que no Brasil isso não tem, mas nos Estados Unidos isso tem, é que para votar, você necessita registrar-se para votar. Ou seja, como não é obrigatório o voto, quando você decide votar, você tem que entrar no site e se registrar para votar, para que no dia da eleição o seu voto aí esteja disponível para ser computado. Então, é necessário que você registre-se para votar. Uma diferença muito grande que aqui nos Estados Unidos não tem, mas no Brasil tem. No Brasil existe o segundo turno, o famoso segundo turno, que é quando há um empate aí, quando os números são muito próximos, há um empate e aí parte para o segundo turno, que é quando decidem aí somente entre 2 candidatos. Aqui nos Estados Unidos não existe segundo turno. Se durante a eleição presidencial houver aí um empate, o que é muito difícil acontecer, a eleição ela vai para a corte e aí é decidido por lá, a população americana já não se mete mais, aí é um processo diferente, com o juiz, a casa, o Senado, e aí eles definem quem é o presidente. A maior diferença é o que a gente vai falar aqui hoje, é o tipo de eleição. No Brasil, as eleições elas são por votos diretos, ou seja, você vota, o seu voto é computado, no final do dia, algumas horas depois da eleição ser encerrada, é nomeado o presidente de acordo com quem levou mais votos. Então, em 2018, Jair Bolsonaro levou mais votos em cima do Haddad e foi nomeado o presidente do país por aí 4 anos. Aqui nos Estados Unidos isso não acontece, as eleições elas são por votos indiretos. E é isso que nós vamos falar aqui hoje, é isso que eu vou tentar explicar para vocês. O que são eleições indiretas? São eleições onde o voto computado não é o voto da população, e sim o voto do colégio eleitoral. Resumidamente é isso. Cada estado possui um número X de colégios eleitorais e somente os votos computados são os votos do colégio eleitoral e não da população de cada pessoinha em si. Eu vou explicar isso mais pra frente, segura aí.
Determinado aí quais são as principais diferenças, a gente vai partir para focar agora só nos Estados Unidos. Eu não sei quantos de vocês sabem isso, quantos não sabem, mas é importante dizer, os Estados Unidos ele é composto por 50 estados. Nós temos aí 50 estados e cada estado possui uma quantidade X de colégios eleitorais. Então, Califórnia, esse bem do cantinho, ele tem 55 colégios eleitorais, votos válidos no final da eleição, por ser um dos estados com maior população. Do outro lado do país, lá embaixo, lá no cantinho, nós temos a Flórida, que tem 29 votos de colégios eleitorais válidos, ou seja, o estado da Flórida não é tão populoso quanto o da Califórnia e por isso ele tem menos colégios eleitorais e, consequentemente, menos votos aí no final das contas. Bem no meio do país, na parte de baixo, nós temos o Texas. É um estado muito grande, com uma população muito grande, e aí esse estado tá entre Flórida e Califórnia no número de colégios eleitorais e tem aí 38 colégios eleitorais. Lá em cima, bem no norte, bem no meio do país, nós encontramos diversos estados que somente tem 3 votos de colégios eleitorais. São estados pouco populosos, então o número de colégio eleitoral ali é bem menor. Vocês já puderam entender que o número de colégios eleitorais é diretamente proporcional ao número de habitantes que o seu estado possui. Então, cada estado, de acordo com a população desse estado, tem um colégio eleitoral. Ok. Falado do colégio eleitoral, agora eu vou deixar bem claro sobre partidos políticos. Eu não vou entrar muito a fundo em diversos outros partidos, eu vou me manter bem claro entre os dois principais partidos, que é o partido de esquerda, temos os democratas, que nós chamamos de partido azul, e nós temos o partido de direita, que são os republicanos, que nós chamamos de partido vermelho. Vocês vão entender mais pra frente o porquê de cada partido ter uma cor, tá bom? Até porque, né, bandeira azul, vermelho. Cada partido, ele tem essa cor, então o partido de direita é o vermelho, o partido de esquerda é o azul. Eu não vou entrar em detalhes de acordo com o partido liberal, enfim, porque o foco mesmo são os partidos que normalmente tem essa corrida presidencial, o resto dos partidos é só para uma tentativa de quem sabe, né? Normalmente são só esses dois e não tem nem vez pro resto. Se vocês olharem de novo nesse mapa aqui, com os numerozinhos, cada estado ele tem um numerozinho. Totalizando todos esses colégios eleitorais, que é o que esses números representam, nós temos um total de 538 colégios eleitorais. Então, o máximo de votos que uma votação aí oficial tem é 538. Para que o candidato que está concorrendo à presidência ganhe as eleições, ele precisa ter 270 votos desses colégios eleitorais. Por que 270? Porque metade de 538 é 269, 269 dá empate, então tem que ser 269 mais um, o que significa 51% dos votos dos colégios eleitorais. Agora vem a parte, segura na cadeira, põe o cinto de segurança, take a deep breath e bora. As eleições, cada ano eleitoral aqui, ele começa em janeiro. Então eu vou explicar aí pra vocês 3 etapas da corrida presidencial, todos os anos onde a presidência aí, ela tem essa corrida presidencial. Todo ano de votação nós temos essa corrida presidencial que se dá início em janeiro. A partir de janeiro até meados de abril, nós temos aí no país inteiro o que chamamos de eleições prévias. O que são eleições prévias? Eleições prévias são onde os partidos políticos, os democratas, os republicanos, os liberais e todos os outros partidos políticos nomeiam e apresentam à população americana todos os candidatos que tem disponível para eles votarem. Então, lá em janeiro desse ano de 2020, foi apresentado o Biden pelos democratas e o Donald Trump pelos republicanos. E dentre eles, outros candidatos também foram nomeados nesse período de eleições prévias. Essas eleições prévias dão início a todo o processo eleitoral do ano vigente. Então, de 2020, o processo eleitoral começou lá em janeiro, com essas chamadas eleições prévias. Durante essas eleições prévias, os candidatos visitam os estados, fazem campanhas políticas na televisão, internet, redes sociais, enfim, para apresentarem para a população e para dizerem para a população de que eles estão disponíveis para serem votados e de que eles querem concorrer à presidência do país neste ano vigente. Durante esses 3 meses, 4 meses e meio, a população ela vai votar
nesses candidatos, de acordo com o partido político de cada um. Então, se define aí de 2 a 3 candidatos mais votados dentro de cada partido. Normalmente, 2 candidatos mais votados de cada partido. Então, cada partido aí, a partir de abril, terá 2 candidatos muito fortes, votados pela população, para concorrer à presidência. 2 candidatos dos republicanos, 2 candidatos dos democratas. Então, eleições prévias é só para definir aí quais são os 2 melhores de cada partido que são aptos para concorrer à presidência. Quando chega o verão aqui, que começa aí em meados de junho e vai até meados de setembro, nós temos o que chamamos de convenções nacionais. Nessas convenções nacionais é quando o povo americano passa a conhecer o candidato finalista para concorrer à presidência. Então, a partir aí, durante esse verão todo, acontecem diversos palanques, são festas, é como se fosse uma festa mesmo, promovida pelo partido político, onde o político faz um discurso, se apresenta e faz isso ao redor de todo o país, se apresentando aí para essa população, se mostrando quais são as campanhas dele, as ideias, ideologias e enfim. Ao final dessa convenção nacional, quando existe aí uma concorrência muito acirrada entre 2 candidatos do mesmo partido, fica a critério do partido decidir quem vai ser aí o candidato que vai levar à frente essa eleição, tá? E aí fica aí um acordo pré-determinado entre os candidatos, o partido e assim sucessivamente. No final das convenções nacionais, é obrigatório que cada partido apresente o seu candidato. Então, este ano, o Partido dos Democratas apresentou o Joe Biden e o Partido dos Republicanos apresentou o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, e Joe Biden é o ex-vice-presidente americano. Ele foi vice-presidente no governo de Barack Obama. Quando essas convenções nacionais acabam lá para meados de setembro, começa aí toda uma campanha eleitoral do candidato. Então, o candidato, junto com o partido respectivo, começa aí a batalha eleitoral. Como o processo de candidato já foi muito afunilado, então agora a população só tem 2 opções, ou um ou outro. Isso facilita muito no processo de decisão, porque você não tem muitas opções para decidir, e aí, consequentemente, o voto ele afunila e não fica muito disperso entre muitos outros candidatos. Quando chega setembro, as convenções nacionais se encerram e aí começa a corrida para a presidência, onde começam a liberar plano de governo, ideais, projetos de governo, enfim, tudo que eles têm planejado aí para quando forem presidentes, eles têm que mostrar para a população a partir deste momento. Então, de meados de setembro até novembro, eles têm que apresentar para o povo todo esse plano aí que eles têm para oferecer durante o mandato que eles querem alcançar. É nesse momento que acontecem debates eleitorais, debates presidenciais, debate entre os vice-presidentes que foram nomeados de acordo com cada candidato para a concorrência e aí sucessivamente. Então, vamos lá. Passamos já pelas eleições prévias, pelas convenções nacionais e agora nós estamos na eleição geral, que é a eleição oficial. Essa eleição oficial, ela acontece a cada 4 anos, toda primeira terça-feira do mês de novembro, tá? Então, é nesse dia oficial que acontecem as eleições. Aqui nos Estados Unidos, é possível votar pelo correio. Então, você tem que se registrar, né? Que nem eu falei, você tem que se registrar para votar. Então, você se registra para votar. E aí, quando você se registra, você recebe um ballot. O que é esse ballot? Esse ballot é como se fosse uma ficha. Então, nessa ficha, tem vários dados para você preencher. Você tem que colocar o seu nome, endereço, dados pessoais, aniversário, essas coisas. Você tem que colocar o seu CPF americano, que é o que a gente chama de Social Security Number. Você tem que colocar esse número e no final você tem que assinar. Nessa página aqui vão ter candidatos para a presidência, candidatos para é como se fosse deputados federais, senadores, enfim. Mas no caso, presidência, você vai ter lá os candidatos. Joe Biden, Donald Trump. E aí você assinala qual você quer, assina, e aí você tem um envelope próprio e você põe no correio. Esse serviço é gratuito, você simplesmente põe no correio, eles vão carimbar o dia que receberam o seu voto e vão mandar para o colégio eleitoral da sua cidade. Então, agora começa a confusão. Esses colégios eleitorais, eles são determinados, como eu já falei, pelo número de população. Para facilitar para vocês, eu vou tentar aí usar um exemplo como se fosse no Brasil, tá bom? Então, vamos lá. Eu sou de Guarulhos, como muitos de vocês já sabem. Então, eu vou explicar aí usando cidades do estado de São Paulo.
Então vamos lá. O estado de São Paulo é o estado mais populoso do Brasil. Usando o exemplo aí dos Estados Unidos e do Brasil, neste caso São Paulo seria a Califórnia. Então São Paulo teria um número de votos de 55 colégios eleitorais. Vamos dizer que esses colégios eleitorais são as cidades do estado de São Paulo. Aqui nos Estados Unidos nós chamamos isso de county. Essas counties envolvem diversos municípios e dentro de uma county. O que aqui seria mais um bairro, entendeu? Vários bairros dentro de uma cidade e dentro de um estado. Então nós temos o state, county, cities e neighborhoods. O neighborhood que eles falam aqui é mais um bloco, tipo, ah, meu bloco. City, no Brasil, seria uma dimensão, é um pouco maior do que os bairros, dependendo do bairro que você mora, é um pouco maior do que bairros brasileiros, mas é menor do que uma cidade brasileira, tá? O county seria aí uma cidade brasileira e o state é o estado. Então, vocês conseguiram fazer essa relação? Basicamente é isso. Então, vamos lá. O estado de São Paulo seria a Califórnia, aqui nos Estados Unidos, e o estado de São Paulo garantiu 55 votos de colégios eleitorais. Cada cidade vai ter um colégio eleitoral. Então, vamos supor, São Paulo, capital, é um colégio eleitoral. Guarulhos, outro colégio eleitoral. Santa Isabel, outro colégio eleitoral. Arujá, outro colégio eleitoral. Porque são cidades dentro do estado de São Paulo. 55 cidades, incluindo essas que eu falei, tem um voto. Então, cada cidade é um voto. Tem cidades e cidades. Então, você não vai comparar o peso eleitoral de uma cidade como Santa Isabel com o peso eleitoral de uma cidade como São Paulo, capital. Você não vai comparar, porque é incomparável. E é isso que acontece aqui. Cada county, ele tem um peso. E o que acontece? Aí é que pega. Aqui, existe uma política chamada Winner Takes All. O que isso quer dizer? Vamos supor que eleições no Brasil, Jair Messias Bolsonaro, candidato A, Haddad, candidato B, tá? Vamos supor que é a eleição de 2018. Aí, vamos supor que dessas 55 cidades dentro do estado de São Paulo, o Jair Bolsonaro ganhou 33 cidades. Então, ele foi o mais votado nessas 33 cidades pela população brasileira. Então, ele tem 33 cidades aí pra conta dele. E aí, no caso, o Haddad teria 22 cidades a favor dele. Como no caso do estado inteiro, o Jair Bolsonaro ganhou essas 33 cidades, aqui nos Estados Unidos funciona assim, o Jair Bolsonaro vai levar os 55, o Haddad vai ficar sem nada dentro do estado de São Paulo. Aqui acontece assim. Então, o candidato, ele pode ganhar em algumas cidades dentro daquele estado, daquele county, daquele estado, só que vai ganhar aquele candidato que ganhou mais as cidades, que ganhou mais os counties ou que ganhou os counties maiores. Por exemplo, o Jair Messias Bolsonaro ganhou São Paulo capital, ganhou 10 cidades, mas ele ganhou as 10 maiores cidades. E essas 10 maiores cidades computam 3 milhões de votos. E o Haddad ganhou 45 cidades. Só que essas cidades computaram 1,5 milhão de votos. Isso significa que o Jair Messias Bolsonaro, ele ganhou no número de votos dentro daquele county, daquela cidade, daquele estado, porque por mais que ele tenha ganho em menos cidades, ele ganhou nas cidades mais importantes, nas cidades que têm mais valor nessa proporção, tá? Então, tudo isso é levado em consideração. Esses 55 votos é representado mais ou menos dessa forma aqui, ou se fosse no caso do Brasil. Quando a gente vai olhar o mapa, então vocês vão ver agora que existe uma grande quantidade de estados onde aparece pintado de azul, alguns estados que aparecem pintados de vermelho e alguns estados que aparecem pintados de bege. Os estados azuis representam que são estados onde os democratas sempre ganham. E que nem adianta os republicanos virem jogar um chaveco, porque democrata ali é lei, ele já vem ganhando há muito tempo, mas não significa que não recebam votos de republicanos, significa que o democrata ganha naquele estado ali. E da mesma forma com os republicanos. Então, um exemplo aí claro, democrata ganha na Califórnia, mas os republicanos ganham no Texas. Lembra que eu falei que o Texas tem 38 votos? Então, são os dois maiores estados e cada partido aí ganha um estado proporcionalmente. Então, os democratas ganham a Califórnia, os republicanos ganham o Texas. Então, aí já dá uma equilibrada, mas mesmo assim os democratas ainda saem na frente. Na contagem geral, como eu falei antes, lembra?
o vencedor tem que apresentar 270 votos. Se ele não somar, ele não ganha, tá? E normalmente é muito difícil dar empate, mas quando dá, foi que eu falei, vai pra corte. No caso, normalmente não dá, então quem no final da eleição, quem ganhou mais estados e alcançou o número de 270, ganha. Agora, vem o pega pra cavar. Durante toda essa campanha eleitoral que começa aí de meados de setembro até novembro, esses candidatos, esses partidos políticos, eles focam nos estados de cor bege. Por que esses estados? Porque esses estados nós chamamos de swing states. O que é isso? São estados que cada eleição eles estão variando. Um ano eles são democratas, um ano eles são republicanos, um ano eles não são outra coisa, no outro eles repetem o mesmo voto do anterior. Enfim, eles não são estados raiz mesmo, que tem aquele partido político e vai ficar com aquele partido político até o fim. Aqui eles são muito disso. Eu sou de direita, eu sou republicano e eu não voto em democrata de jeito nenhum. Eles não são socialistas de jeito nenhum. Tem outros que já falam, não, eu sou a favor do socialismo, eu sou de esquerda, eu não voto nos republicanos, eu não sou do direito, eu não sou capitalista e acabou. E aí eles votam no partido dos democratas. Então, eles estão muito dessa forma. Eu sou republicano e eu não voto no outro, independente de quem seja. Eu não voto no outro. E vice-versa, tá? Só que nesses estados, que eu falei que são os estados beges aí, eles têm essa variância. Cada eleição as coisas mudam. E são nesses estados onde os candidatos à presidência gastam o maior tempo e a maior parte da verba financeira da campanha eleitoral para conquistarem esses estados em específico. São estados onde garantem muitos votos. São estados que garantem 10, 11, 16, 15 votos. Então, são estados muito importantes que cada estado ganho pode mudar o resultado final das eleições. Essas eleições aqui de 2020, ficou muito claro o quanto esses estados podem fazer com que uma campanha inteira vá pro ralo. Então, eles estão muito acirrados ali. E é por isso que tá tendo todo esse alvoroço em relação ao que tá acontecendo. Lembra que eu falei que nos Estados Unidos existiam 50 estados? Desses 50 estados, 2 desses estados não praticam a ideia do winner takes all. Eles não fazem isso. O que eles fazem é, eles dividem o número de colégios. Então, esses estados são Nebraska e Maine. Eles estão bem no norte do país. Maine tá bem em cima de Nova York e Nebraska ela tá mais ali norte, mais pro meio. Então, vamos supor que eles têm 10 colégios eleitorais aí. Normalmente, isso acaba sendo dividido entre 5 e 5. Então, normalmente, nós chamamos esses 2 estados de colégios eleitorais roxos, porque a junção do azul com o vermelho dá roxo. Então eles são os estados roxos, que são estados onde normalmente metade do estado quer muito um, metade do estado quer muito outro, e aí eles simplesmente dividem a campanha, o colégio eleitoral, e aí vai metade para cada um. Todos os outros 48 estados praticam a política do winner takes all. Resumidamente, tá, gente? É assim que acontece todo esse processo eleitoral aqui nos Estados Unidos. Espero que vocês tenham entendido de uma maneira aí bem fácil como que acontece. Existem muitos outros detalhes que eu não falei, porque senão ia bugar a cabeça de todo mundo. Basicamente é assim que acontece, tá? Então lembra aí desse exemplo Brasil e Estados Unidos, que eu tentei fazer uma assimilação para facilitar para vocês entenderem. Eu espero que eu tenha respondido a dúvida de todo mundo que me mandou mensagem, tá? Do povo da minha família que me mandou mensagem, das minhas amigas, das minhas ex-colegas de trabalho, do povo que eu ia na igreja junto. Muita gente me mandou pergunta para eu explicar mesmo, porque é muito confuso para quem tá no Brasil entender o que tá acontecendo aqui e sem saber o que esperar dessa campanha eleitoral, porque até agora realmente nós não temos o resultado final. Então, esse vídeo foi mais para esclarecer dúvidas, mostrar para vocês realmente quais são as principais diferenças no processo eleitoral americano em relação ao processo eleitoral do Brasil. Eu espero ter ajudado. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, me deixem aqui nos comentários. Eu vou tentar responder para vocês. Eu também posso tentar aí tirar algumas dúvidas com o Josh ou com meu sogro, que entendem bastante de política. E é isso, gente, tá bom? Não esqueçam de dar um like. Comenta aqui se você gostou, se você conseguiu entender, se eu clareei um pouco a sua memória, a sua mente aí a respeito de todo esse processo. Compartilhem esse vídeo com amigos que vocês sabem que tem essa dúvida. Vamos espalhar aí esse vídeo para que as pessoas consigam realmente entender as diferenças. Mas é isso, gente.
Um beijo, não esqueçam de se inscrever no canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos. Me sigam também nas outras redes sociais. E a semana que vem a gente volta com a programação normal, tá bom? Um beijo, tchau!